Olá! Dando continuidade à disciplina de ecologia, vamos entender um pouco o conceito de produtividade ou de produção em todas as suas áreas, seja a produção primária líquida, seja a produção bruta, quem são os produtores, como é que é feito ou como se dá o acúmulo de biomassa nos organismos vivos. Então, a produtividade é a taxa pela qual a energia é adicionada aos corpos dos organismos na forma de biomassa. Então, quando um corpo cresce e ao mesmo tempo se desenvolve, ele acumula energia. Nesse conceito, ele acumula biomassa. Cerca de 99,9999% de toda a energia proveniente no planeta provém do Sol. Desse restante, próximo a 1%, 0,1%, nós podemos falar da energia dos oceanos, a energia geotérmica, enfim, entre algumas outras energias que são também produzidas pelo planeta Terra. Nesse sentido, alguns organismos, aqueles chamados de fotossintetizantes, conseguem armazenar energia, produzir biomassa, e quando um outro organismo, um herbívoro no caso, se alimenta desse organismo fotossintetizante, essa energia é utilizada por ele, ele cresce, se desenvolve e também armazena biomassa. Mas o que é a biomassa? A biomassa é a quantidade de matéria que é armazenada nos corpos de um grupo de organismos vivos. Porém, se nós lembrarmos do conceito de cadeia alimentar, que é um processo mais linear, de cima para baixo, ou seja, produtor, consumidor primário, secundário, terciário, nós vamos ver que é difícil termos uma cadeia alimentar com um consumidor de quarta ordem. Porque à medida que nós estamos chegando próximo ao topo, não só a quantidade de seres vivos é reduzida, mas porque a quantidade de energia disponível nesse ambiente, nesse nível, é menor. E as taxas de produção, elas podem ser tanto bruta quanto líquida. Vamos a esse exemplo, a essa ilustração. A energia entra na forma de luz solar e sai na forma de calor. Por qual mecanismo? A respiração celular. Mesmo que nós sejamos vamos pensar num veículo mais econômico possível, algumas literaturas ecológicas ainda costumam dizer que a máquina humana ou a máquina animal, ela seria o carro mais econômico. Mas mesmo assim, somente 40% em torno, dependendo do gradiente químico e do tipo de ser vivo e do nível que ele ocupa, somente 40% dessa energia consegue ser acumulada em biomassa, porque a grande parte ela é perdida na forma de calor. Então, o fato de nós estamos quentes a 36, 37 graus é porque nós estamos perdendo energia na forma de calor. Logo, essa energia luminosa ela entra pelo Sol e sai pela forma de calor à medida que ela passa na forma de alimento para todos os níveis da cadeia alimentar. Nesse conceito, a produção primária líquida é a produtividade dos produtores primários de um ecossistema, plantas e algas. Por outro lado, a produção primária bruta é a taxa pela qual a energia solar é captada em moléculas de açúcar durante a fotossíntese, ou seja, é o todo da fotossíntese. A produção primária líquida é a produção primária menos a energia que esse organismo usou para o seu metabolismo. E, em média, apenas 10% da energia armazenada como biomassa é disponibilizada para os níveis tróficos à frente. Não confundam com a quantidade de energia que os organismos ingerem e perdem na forma de calor. Muito obrigado.